Signo de Gêmeos, previsão até o final de setembro. O que é importante você saber até o final do mês? Vamos ver quais são as mensagens, orientações do tarô para os geminianos. Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro. E se você já faz parte da egrégora do canal, gratidão por estar aqui mais uma vez prestigiando o meu trabalho. E claro, já convido todos vocês a virem fazer o seu atendimento comigo, especialmente de constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas a gente pode constelar qualquer tema: amor, família, relacionamento, dinheiro, sucesso, trabalho, carreira, saúde, qualquer tema é constelável, ok? Vamos lá então, signo de Gêmeos, começando com as suas mensagens até o final do mês de setembro. O que é importante saber até o final do mês? O mundo, 7 de pentáculos, 7 de ouros e 9 de espadas. Fundo do deck, rei de copas. Alguns geminianos estão assim, meio assim, sabe quando tá indeciso? Tem uma coisa de indefinição, seja na vida, seja internamente. Como se eu estivesse navegando, mas eu tô me sentindo meio mareada, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, vou para lá, vou para cá. Não chega a ser um tédio, mas pode ser um desencaixe, como se eu não tivesse em lugar nenhum, tá? É essa sensação que esse rei de copas está me passando para alguns geminianos que eu estou me conectando. Então eu tô ficando assim, eu vou para lá, vou para cá, minha atenção vai para um lado, minha atenção vai para o outro, e nisso, né, parece que tem uma falta de objetividade. Não é uma falta de objetivo, mas é uma falta de objetividade. Talvez eu até saiba o que eu quero, mas eu tô meio que na subjetividade, nas coisas mais abstratas, sonhando demais, no mundo da fantasia, digamos assim. Sabe quando eu fico elocubrando muito as possibilidades, só que eu não aterro? É essa sensação. Falta um aterramento para alguns geminianos, tá? Como se estivesse nessa navegação constante. Ou você fica surfando muito na internet, você fica lá nas redes sociais, fica navegando, mas isso não está te levando para lugar nenhum. Então é hora de você, finalizar isso. O mundo traz uma finalização de ciclo, uma finalização de fase, finalizar um capítulo da sua vida. Até o final de setembro, então acontece um fechamento, algo se encerra, algo se conclui. Não é uma ruptura, mas é algo natural que assim, acabou, teve um desfecho, concluiu, não tem mais o que fazer aqui, então eu saio daqui, não tem mais para onde crescer, então eu vou embora. Então tem uma coisa de assim, acabou um ciclo, acabou uma fase, naturalmente, tá? Então pode ser acabou uma fase dentro de um relacionamento, acabou a fase de namoro e agora começa a fase do noivado, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é como se fosse uma espiral evolutiva, tá? Então fiquem atentos, porque tem um movimento de espiral de ascensão, de crescimento, mas que é bem sutil. Isso pode estar internamente, né? Espiritualmente, eu tô sentindo que eu tô evoluindo, que eu tô me modificando, que eu tô melhorando. Eu vejo alguns geminianos bastante espiritualizados ou estudando sobre espiritualidade. Só toma cuidado para não ficar muito no mundo da imaginação do abstrato, mas trazer isso para a matéria, para a vida real e concreta, tá? O 7 de ouros está falando de conquista. Conquista do quê? Daquilo que você plantou, você vai colher. Então, se você plantou abobrinha, você vai colher abobrinha. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi, tá? Então, aqui tem uma colheita. Se você plantou pepino, você vai colher pepino. Então, eu sei que eu só estou falando coisas que nem todo mundo quer colher, né? Mas é assim, tem gente que plantou coisas boas e vai colher coisas boas. Tem retorno aqui. Mas às vezes a gente
plantou as coisas, fez coisas sem muita consciência lá no passado, tá? Então tem um retorno, só que você vai olhar e falar assim, ah, tá, mas puxa, eu me enganei, acho que eu peguei as sementes erradas. Eu queria um retorno tal, mas não foi exatamente o retorno que eu queria, não foi exatamente do jeito que eu esperava. Então, não chega a ser uma decepção, mas você esperava mais, ou você esperava uma outra coisa, você esperava que fosse um pouco diferente. Esse encontro, essa pessoa, a dinâmica de trabalho, de repente assim, é como se você tivesse conseguido um novo emprego nessa empresa super legal, e aí você vê assim, ah, mas puxa, eu achei que era para fazer tal coisa, tal atividade que foi que eu estudei na faculdade, mas não é bem assim, no dia a dia não tá tão assim, e né, tem um desconforto, tem um será que eu fico, será que eu não fico? E aí tem essa coisa de estar e não estar, eu me sinto num lugar que não é meu, tá? E o 9 de espadas traz essa preocupação ou esse excesso de pensamento. O que eu faço agora? Né? Ah, eu não posso largar esse emprego, eu não posso largar isso porque foi uma escolha que eu fiz, mas e se eu largar, e se eu deixar, e se passar? Enfim, tem uma série de preocupações que, na verdade, nem deveriam estar te preocupando, porque, assim, tem coisas que estão fora do seu controle, estão fora da sua alçada, e aí você fica, de novo, elocubrando, ah, mas e se? E se? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? Mas fez, né? Mas foi do jeito que foi. Não adianta ficar no e se. Ou também projetando para o futuro. Ah, mas e se eu fizer isso? Ah, e se daqui para frente? Mas você está só no e se, né? E aqui está falando, então, a terra para a matéria, define, e aí você faz esse movimento de mudança de fase. Eu não vou mudar de emprego agora, mas internamente eu sei que isso tem um ciclo para ser fechado, e que quando eu concluir esse ciclo eu vou mudar, eu vou tomar um outro rumo, tá? Mas eu sei que eu preciso cumprir esse contrato que dura, sei lá, 10 meses, 1 ano, 3 meses que falta, tá? Então, para alguns geminianos, é como se tivesse uma redefinição aqui de próximos passos, que não se conclui agora em setembro, especificamente até o final de setembro, mas internamente você decide, você toma um posicionamento, tá? Então, aí você fica em paz com isso, porque você consegue vislumbrar os próximos passos, né? Necessários para um outro caminho. O julgamento. Tá complexa a sua leitura, hein, Gêmeos? Julgamento, 2 de ouros e 6 de ouros. É importante saber que o julgamento, né, a coisa a festa do divino, né, tem uma coisa assim de divindade, né, de espiritualidade aqui nessa carta, nesse deck, que fala de comemoração, né, comemoração de ascensão, de crescimento, mas também fala de fé. Fé em alguma coisa que vem depois, fé num próximo passo. A gente tem a carta do mundo, né? A carta do mundo finalizando um ciclo, e aqui o julgamento elevando para um outro mundo, como se você tivesse uma perspectiva até o final de setembro de ir para um novo mundo, tá? Ou construir um novo mundo. 2 de ouros vem trazendo reciprocidade. É como se tivesse uma troca aqui. E o 6 de ouros também traz reciprocidade. Então, tem alguma coisa que eu troco. Eu vou trocar 6 por meia dúzia? Talvez, né? Não vai mudar o meu salário, mas vai mudar o mundo que eu tô.
Sabe quando, por exemplo, você vai mudar de empresa, né? Ah, não tá bom, eu pensei que fosse essa atividade, não é e tal. Eu decido que eu vou mudar. Eu mudo de mundo, de empresa, de território, tá? Que tem mais conexão com o meu jeito de trabalhar, com os meus valores, mas o salário continuou o mesmo. Troquei 6 por meia dúzia? Não necessariamente. Financeiramente, talvez. Mas o ganho que eu tenho é um ganho espiritual, um ganho de bem-estar, um ganho de satisfação de estar cumprindo, né, a minha missão ou de estar alinhado aos meus valores morais, espirituais, familiares, enfim. Tá bom? O que mais para Gêmeos? 7 de paus. Nossa, como essa carta tá aparecendo para vários signos. 7 de paus, as de paus e 3 de copas. 7 de paus tem energia de posicionamento, né? Eu me posiciono, eu dou o tom, eu direciono. Então, quando você acende um rojão aqui, né, você direciona. Você não vai direcionar para baixo, para o coleguinha, para dentro da casa do vizinho, não. Você direciona para onde? Para cima. Então, direcionar o seu olhar, direcionar o seu coração, o seu pensamento para o alto, para cima, tá? Não adianta você ficar direcionado para o passado, nem para o futuro, no e se, nem olhando, né, para aquilo que já foi. Ah, tá bom. E agora, o que eu faço para isso? Eu elevo o meu olhar, eu direciono a minha ação, né? Fogo, paus, é ação. Eu redireciono a minha ação. Para onde? Para o mais, para cima. As de paus. Um novo trabalho, uma nova atividade, uma nova paixão, algo mais entusiasmante, algo que realmente acende a chama do meu coração, do meu olhar, da minha motivação. 3 de copas, comemoração, tá? Então é você indo para algo melhor ou fazendo algo que te agrada mais, com mais empolgação, com mais ânimo, com mais entusiasmo, com espírito mais presente. E com mais presença de espírito, tá? Até o final de setembro. Então tem mais ânimo aqui, tem mais alma em Gêmeos. 5 de espadas, a temperança e 3 de espadas. Não significa que não vai ter desafio, tá? Para alguns geminianos, sim, tem desafio, tem uma conversa desafiadora, pode ter uma pessoa no seu caminho, vizinho, familiar, colega de trabalho, enfim, que é uma pessoa talvez mais difícil de lidar, tá? Que tá sempre no seu pé, que te provoca, ou que, sabe quando o santo não bate? Então, é isso. Só que ao mesmo tempo, você também não é fácil, né? Então, convenhamos, você também não é fácil para aquela pessoa, tá? E a temperança, ela tá pedindo o quê? Paciência. Paciência, né? Não é hora de você lavar roupa suja em público, tá? Paciência. Ajeita suas coisas, cuida do seu interno, né? Não precisa sair respondendo. Faz a sua parte, cuida da sua espiritualidade, da sua casa, das suas coisas e não fica botando, né, pitaco na vida dos outros, porque às vezes a gente vê que o outro está enchendo o saco, ou a gente vê que o outro está tomando uma atitude que não é legal, não é bacana, e a gente quer ir lá e falar, quer ir lá e às vezes não numa postura agressiva, mas às vezes numa postura de, né, querer ajudar de alguma forma, né, ou querer defender o coleguinha. Às vezes não é nem com você, às vezes é com o outro, e aí você quer defender o outro, né? Só que assim, meio que aqui tá falando, fica na sua, porque 3 de espadas, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Porque você não sabe do contexto inteiro. Vai se meter na briga dos outros? Não. Não. Tá? Ah, mas é meu amigo com esse meu outro amigo, eu queria que eles ficassem bem de novo. Problema é deles, deixa eles, não se mete.
Ah, meu pai e minha mãe estão brigando. Não se mete, tá? Então, aqui é essa coisa do alerta, né? Fica na sua, não se mete em briga que não é sua, tá? O que mais para Gêmeos? Mensagem final. Pensa numa questão, um problema, uma área da sua vida, algo que você queira saber nesse momento, um conselho. E para sua pergunta, isso que você tem no seu coração, isso que você colocou aqui na mesa agora, a resposta essa resposta não pode ser dada no momento. Reformule a sua pergunta. Reflita sobre a sua pergunta. Isso que você pensou, talvez não tenha uma resposta agora, não tenha uma solução agora. Porque talvez isso nem seja um problema, tá? Talvez isso nem seja um problema. Isso é só uma questão que, se você parar para pensar um pouquinho mais e sentir dentro do seu coração, isso já está resolvido, isso já pode encontrar um lugar de paz e de entendimento e de acolhimento no seu coração. É só uma questão de tempo, tá? Então, para isso que você perguntou, talvez isso nem seja uma pergunta, tá? Isso você já sabe a resposta. É isso, Gêmeos. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E, se for o caso, venha fazer sua constelação sistêmica comigo para a gente desemaranhar o fio da vida, para que você consiga ir cada vez mais longe em direção ao sucesso em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida.